Olá, iniciamos mais uma exploração aprofundada. Hoje, o nosso foco é Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, a SST, aqui no Brasil. A gente deu uma olhada num guia prático de gestão e legislação, umas orientações do Ministério do Trabalho sobre a NR01 e riscos psicossociais. E, claro, na própria norma regulamentadora 01, a versão mais atual. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco as exigências da lei, entender melhor ferramentas como o GRO e o PGR, e dar uma atenção especial para um tema que está ganhando assim muita força ultimamente, os fatores de risco psicossociais no trabalho. Vamos descobrir o que é essencial saber para navegar nesse universo que é tão importante para todo mundo, né? Empresas e trabalhadores. Prontos para essa análise? Com certeza. E é fundamental a gente perceber que a SST hoje em dia, ela deixou de ser vista só como cumprir tabela, sabe? Uma obrigação burocrática. Ah, sim. Hoje, o pessoal entende como um pilar estratégico mesmo. É crucial para proteger as pessoas, óbvio, mas também para garantir a sustentabilidade, a performance do negócio. O foco agora é outro, é numa gestão, assim, realmente proativa dos riscos. Interessante essa visão mais estratégica. Mas, bom, para começar do começo mesmo, qual é a base legal disso tudo? Onde é que as empresas têm que buscar as regras do jogo? Olha, a espinha dorsal são, sem dúvida, as normas regulamentadoras, as famosas NRs. Elas vêm lá do Ministério do Trabalho e Emprego e são obrigatórias, viu? Para todas as empresas que têm empregados pela CLT. Elas que detalham o que precisa ser feito tecnicamente e legalmente para prevenir. Entendi. As NRs. E um ponto assim crucial, elas são muito dinâmicas, mudam bastante. Então é vital o pessoal consultar sempre as versões mais novas lá no site do governo, tem que ficar de olho. E tem algumas NRs que seriam mais gerais, que valem para quase todo mundo. Tem sim. A NR1, essa é a base de tudo. Ela estabelece as disposições gerais e, o mais importante hoje, o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. A NR5 também, que fala da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, que, aliás, foi atualizada há pouco tempo para incluir bem claro a prevenção ao assédio. Ah, importante essa atualização do assédio na CIPA. Muito. Mas, claro, dependendo do que a empresa faz, outras NRs específicas vão se aplicar também, né? Construção tem a NR18, saúde tem a NR32 e por aí vai. E além das NRs, não dá para esquecer da própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela traz direitos e deveres básicos sobre a SCT, tipo a obrigação de fornecer IPI, sabe, equipamento de proteção individual, e de dar treinamento para o pessoal. Certo. A CLT também. E tem ainda a legislação da Previdência, principalmente a Lei 8.213 de 91. É ela que trata dos benefícios quando acontece um acidente ou uma doença do trabalho. E ela exige documentos como a CAT e o PPP, que a gente pode detalhar mais para frente. Perfeito. A base legal está clara. Mas como é que as empresas pegam tudo isso e transformam em ação, em prevenção no dia a dia? A gente ouve falar muito agora em GRO e PGR. Parece que eles substituíram aquele antigo PPRA, é isso mesmo? Exatamente isso. A NR1 trouxe essa abordagem nova com o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. E é importante entender, o GRO não é um papel, um documento só. Ele é um processo. Ah, um processo. Isso, um processo contínuo de gestão. E tem que olhar para todos os riscos do trabalho: físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente, tudo. E isso em cada lugar, cada estabelecimento da empresa. Entendi. Então o GRO é mais a filosofia, a gestão que não para. E o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde ele entra nessa história? O PGR é, digamos assim, a materialização do GRO. É o documento, ou melhor, o conjunto de documentos que vai registrar e planejar as ações dessa gestão toda. Ele realmente substituiu o antigo PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Que era mais focado, né? Muito mais. O PPR olhava basicamente para risco físico, químico e biológico. O PGR não. Ele tem que cobrir tudo, todos os riscos ocupacionais. Essa é a grande mudança. E a empresa tem uma certa flexibilidade, sabe? Pode fazer um PGR para a empresa toda, ou por unidade, por setor, às vezes até por uma atividade específica. Depende da realidade dela.
E esse processo do GRO, que o PGR documenta, ele segue umas etapas bem lógicas que se conectam. Primeiro, a ideia é tentar evitar o risco que pode nascer ali no trabalho. O ideal, né? Eliminar na fonte. Exato. Se não der para evitar, aí o passo seguinte é identificar quais são os perigos que existem e o que eles podem causar, né? Lesão, doença. Depois, tem que avaliar e classificar esses riscos. Para quê? Para saber onde atacar primeiro, o que é mais urgente. Priorizar, certo. Isso. Com base nessa avaliação, a empresa vai implementar as medidas de prevenção que forem necessárias. E não acaba aí. Por último, tem que acompanhar o controle, ver se as medidas estão funcionando mesmo, fazer ajustes se precisar. Então é um ciclo mesmo. Não é fazer o papel uma vez e engavetar. Tem que ser algo vivo ali na empresa. Exatamente, é um ciclo de melhoria contínua. Aquele famoso PDCA, planejar, fazer, checar, agir, aplicado para a gestão de risco. Tem que rodar sempre. E na hora de controlar os riscos que foram identificados, tem uma ordem certa para seguir? Porque, vamos combinar, a gente ainda vê muito aquela ideia de que, dá um EPI que resolve, mas não é bem assim, né? De jeito nenhum. E esse é um ponto super importante que a NR1 reforça, a tal da hierarquia de controle. Existe uma ordem de prioridade bem clara que tem que ser seguida. A prioridade máxima, número 1, é sempre tentar eliminar o perigo lá na fonte. Tipo, trocar um produto químico perigoso por outro mais seguro? Exatamente. Esse seria o cenário ideal, mas claro, nem sempre dá para eliminar. Imagina. Qual seria o plano B, então? Se não dá para eliminar, a segunda opção na hierarquia é minimizar e controlar o risco lá na fonte, mas usando medidas de proteção coletiva. Coletiva. Como assim? Pensa em clausurar uma máquina barulhenta, em instalar um sistema de ventilação para tirar a poeira do ar, colocar proteção física em parte de máquina que se move. São coisas que protegem várias pessoas ao mesmo tempo, entende? Entendi. Proteção para todo mundo que está ali. E só depois disso vem outras coisas. Sim. Em terceiro lugar na fila vêm as medidas que a gente chama de administrativas ou de organização do trabalho. Isso pode ser muita coisa. Mudar um procedimento para ficar mais seguro, fazer rodízio de função para ninguém ficar exposto demais a algo, organizar melhor as tarefas para evitar sobrecarga. Mexer na forma como o trabalho é feito, então. Isso. E só lá no final da fila como última opção ou como complemento quando as outras medidas não são suficientes ou ainda estão sendo implantadas, aí sim vem a parte de usar medida de proteção individual, o EPI. O capacete, a luva, o protetor auricular. Então, o EPI é a última barreira, não a primeira solução. Exatamente. Ele é importante, claro, mas não pode ser a primeira coisa que vem à cabeça. A hierarquia tem que ser respeitada. Fundamental essa hierarquia. E falando da documentação do PGR, o que é o básico, o mínimo que toda empresa precisa ter organizado? Olha, o mínimo que a NR01 pede são 2 documentos principais. O primeiro é o inventário de riscos. Inventário de riscos. Isso. Pensa nele como uma fotografia dos riscos da empresa. Ele vai detalhar quais perigos foram identificados, de onde eles vêm, o que eles podem causar, quem está exposto, quais controles já existem, como foi feita a avaliação de cada risco, o nível dele e quais critérios foram usados para avaliar. É um raio-x mesmo. Completo. E o segundo documento? O segundo é o plano de ação. Se o inventário é a foto, o plano de ação é o mapa do caminho. Ele vai dizer o que vai ser feito, quais medidas novas vão ser criadas ou quais vão ser melhoradas ou mantidas, e tem que ter um cronograma claro. Quem é o responsável por fazer cada coisa e como a empresa vai checar se deu certo, se a ação foi eficaz. Entendi. Inventário para saber onde está o problema, plano de ação para saber como resolver. Exato. E manter esses 2 atualizados e fáceis de achar para os trabalhadores e para a fiscalização é essencial. O desafio na prática, claro, é fazer essa atualização ser dinâmica de verdade, refletir o que está acontecendo no trabalho. Agora, vamos entrar num ponto que, nossa, tem gerado muita conversa, muito debate. Teve uma atualização importante na NR01, né, uma portaria do Ministério do Trabalho, a 1419 de 2024, que começa a valer em maio de 2025. E ela incluiu, assim, explicitamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho lá no GRO e no PGR. Por que essa ênfase agora?
Já não era para gerenciar todos os riscos antes? É uma ótima pergunta. Sim, na teoria já estava implícito. Se o GRO é para gerenciar todos os riscos ocupacionais, os psicossociais já deveriam estar incluídos. Mas sabe como é, né? O que não está escrito de forma explícita às vezes acaba ficando de lado. Acaba sendo negligenciado, né? Exato. Então, essa explicitação veio para não deixar mais nenhuma dúvida. E também para refletir uma preocupação que ficou, assim, impossível de ignorar, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Os números são francamente assustadores. A OIT e a OMS estimam que se perdem 12 bilhões de dias de trabalho por ano no mundo por causa de depressão e ansiedade. 12 bilhões de dias. É muita coisa. É um número absurdo. E isso gera um custo estimado em quase US$ 1 trilhão, principalmente por perda de produtividade. 1 trilhão, nossa. Isso coloca a questão num patamar totalmente diferente, né? Não é só, coitado do funcionário, é um impacto econômico brutal. Exatamente. E não é só lá fora, não. Se a gente pega os dados da nossa Previdência Social de 2022, os transtornos mentais, juntando ansiedade, depressão, reação ao estresse grave, já aparecem como a segunda maior causa de afastamento registrado como doença do trabalho. Só perdem para problema de coluna. Caramba, a segunda maior causa. Pois é. Então a norma veio para dizer, olha, pessoal, saúde mental no trabalho é tão sério quanto segurança física, quanto exposição a produto químico, tem que tratar com a mesma seriedade, com o mesmo método. E aqui um ponto-chave é a terminologia que a norma usa. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O foco é bem específico. Relacionados ao trabalho, o que isso quer dizer na prática? Que tipo de fatores são esses? Quer dizer que a norma está olhando para os perigos que nascem do jeito como o trabalho é. É desenhado, como ele é organizado e gerenciado dentro da empresa. Tipo, sobrecarga de trabalho constante, sabe? Meta que não dá para alcançar, ou que ninguém entende direito. Falta de autonomia, quando a pessoa não pode decidir nada sobre o próprio trabalho. Papel mal definido, ninguém sabe direito quem faz o quê. Falta de apoio do chefe, dos colegas. Mudança na empresa feita de qualquer jeito, sem comunicação. Conflito direto o tempo todo entre as pessoas. E, claro, situações de violência, de assédio, seja moral ou sexual. Entendi. O foco é o ambiente, a organização, a gestão. Exatamente. O foco da NR01 é nesses fatores que vêm do trabalho. Não é para investigar a vida pessoal do trabalhador, os problemas que ele pode ter fora dali. Claro que a vida pessoal influencia, mas a obrigação da empresa é gerenciar os riscos que ela cria ou que existem no ambiente dela. Mas, assim, na prática do dia a dia, essa linha entre o que é do trabalho e o que é de fora não fica meio borrada às vezes? Como é que as empresas conseguem avaliar isso de um jeito mais objetivo? Parece bem mais subjetivo do que, sei lá, medir o barulho com um aparelho. É um desafio, não tenha dúvida, é mais complexo. Mas a abordagem precisa ser sistemática também. A gestão desses riscos psicossociais passa muito por integrar o que diz a NR1 com a NR17, que é a norma de ergonomia. Energia e ergonomia. Faz sentido. Total. A ferramenta inicial, que é obrigatória para todas as empresas, mesmo aquelas que podem ser dispensadas de ter o PGR completo, é a avaliação ergonômica preliminar, a AEP. A NR17 já falava que a AEP tem que analisar a organização do trabalho. É aí que os fatores psicossociais entram com força. E se essa avaliação preliminar, a AEP, indicar que o buraco é mais embaixo, que a situação é mais complicada? Aí a ferramenta mais indicada é a análise ergonômica do trabalho, a AET. Ela é um estudo bem mais profundo, mais detalhado, mas o ponto central, seja na AEP ou na AET, é que o objetivo não é fazer diagnóstico psicológico de ninguém, não é terapia. Certo. O foco não é o indivíduo. Não. O foco é entender as condições de trabalho. O que no trabalho pode estar adoecendo as pessoas. E para isso não tem mágica. Precisa observar como o trabalho acontece de verdade, na prática. Precisa conversar muito com os trabalhadores, eles são os especialistas da própria atividade, né? Talvez usar alguns questionários, mas sempre com muito cuidado para garantir anonimato, confiança. Fazer grupos de discussão, oficinas. E a participação do pessoal é chave, então.
Fundamental. Dos trabalhadores e da CIPA também. A ideia é identificar o que na organização do trabalho pode estar gerando estresse, sobrecarga, conflito, falta de apoio. É olhar para o sistema, não só para a pessoa. No guia do Ministério do Trabalho que a gente viu, tinha um exemplo prático, né? De um escritório onde o pessoal estava sobrecarregado. Como seriam as ações nesse caso segundo o guia? Sim, é um ótimo exemplo para ilustrar. Lá, eles identificaram o perigo excesso de demandas, né? A sobrecarga. O pessoal fazendo hora extra demais, pulando intervalo. O risco associado seria o quê? Estresse crônico, burnout e ansiedade. E as soluções propostas? As intervenções que o guia sugere vão direto na organização daquele trabalho. Elas seguem a lógica da hierarquia de controles que a gente falou. Ou seja, atacar a causa do problema, não só o sintoma, né? Exatamente. Por exemplo, sugestões como implementar um sistema claro para definir prioridades das tarefas com apoio da chefia, dar mais autonomia para o pessoal poder gerenciar um pouco melhor o próprio tempo, o ritmo de trabalho, talvez até com horário mais flexível, analisar se o número de pessoas na equipe é suficiente para a demanda real, garantir que as pausas sejam feitas de verdade, oferecer treinamento para equilibrar melhor as tarefas entre a equipe. Entendi. São medidas que mudam o jeito de trabalhar. São medidas organizacionais na veia. Uma palestra sobre como lidar com o estresse pode até ser um complemento, mas ela não vai resolver o problema se a causa raiz, a sobrecarga, a falta de autonomia, a meta impossível continuar lá. Entende? A prevenção tem que ir na origem. Faz todo sentido. Prevenir é o ideal, claro, cobrindo todos esses riscos. Mas a gente sabe que, infelizmente, acidentes e doenças ainda acontecem. Quando isso ocorre, quais são aqueles documentos que são cruciais que a empresa não pode de jeito nenhum deixar de emitir? Mesmo com toda a prevenção, às vezes acontece. Nesses casos, tem 2 documentos que são, assim, absolutamente essenciais e obrigatórios. O primeiro, todo mundo já ouviu falar, é a comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. A CAT, claro. Ela serve para quê? Para avisar a Previdência Social que aconteceu um acidente de trabalho, seja o típico, lá dentro da empresa, ou o de trajeto, indo ou voltando, ou uma doença ocupacional. E os prazos para emitir a CAT são curtíssimos e bem rígidos. Quais são os prazos? Se infelizmente o trabalhador morrer, a emissão tem que ser imediata. Para todos os outros casos de acidente ou doença, tem que ser emitida até o primeiro dia útil seguinte ao que aconteceu. Não pode vacilar. E se a empresa não emitir ou perder esse prazo, o que acontece? Aí ela fica sujeita à multa, que é aplicada pela fiscalização do trabalho. E além da multa, isso pode gerar um problemão em ações trabalhistas ou previdenciárias depois. Emitir a CAT é um direito do trabalhador e uma obrigação séria da empresa. O segundo documento fundamental nessa situação pós-incidente é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP. PPP. O que é exatamente? Pensa nele como um histórico completo da vida laboral do trabalhador naquela empresa. Ele junta informações administrativas, descreve os riscos ambientais a que a pessoa esteve exposta, com base no PGR, no inventário de riscos, e também registra os resultados dos exames médicos do PCMSO. E para que serve esse PPP? Ele é vital para o trabalhador conseguir comprovar as condições em que ele trabalhou, principalmente para pedir aposentadoria especial, sabe? Aquela para quem trabalhou exposto a agentes nocivos. A empresa é obrigada a entregar o PPP para o funcionário quando o contrato acaba, na rescisão. E também tem que entregar se ele pedir para usar na Previdência. Entendi. CAT e PPP são cruciais quando algo dá errado. Agora, pensando em todas essas exigências, TPGR, ter o PCMSO, que é o Programa de Saúde da NR7, emitir CAT, PPP, isso vale igualzinho para todo mundo? Tipo, uma oficina mecânica pequenininha tem as mesmíssimas obrigações de uma fábrica gigante? Não, não é igual para todo mundo, e que bom que não, né? A própria NR1 pensou nisso e estabeleceu um tratamento diferenciado para os pequenos negócios. A ideia é simplificar um pouco, onde for possível, sem abrir mão da proteção essencial. Como funciona essa diferenciação? Bom, para o microempreendedor individual, o MEI, por exemplo, a regra é clara. Ele está dispensado de elaborar o seu próprio PGR. Ah, o MEI não precisa fazer PGR? Ele mesmo não. Mas, atenção, tem um porém importante. Se esse MEI presta serviço dentro de uma outra empresa, a contratante, aí a empresa contratante,
tem que incluir os riscos da atividade daquele MEI no seu PGR. A responsabilidade pela gestão do risco no ambiente é de quem controla aquele ambiente, entende? Entendi. A responsabilidade não some, só muda de lugar. E para as microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP? Para elas, a coisa é um pouco diferente. Se a ME ou EPP for classificada nos graus de risco 1 ou 2, isso a gente vê lá na NR4, existe a chance dela ser dispensada de elaborar o PGR completo. Chance? Como assim? Para conseguir essa dispensa, ela precisa fazer um levantamento preliminar de perigos e, nesse levantamento, não identificar nenhum risco físico, químico ou biológico, seguindo os critérios da NR9. Se ela constatar essa ausência, ela tem que declarar isso digitalmente num sistema do governo, aí sim ela fica dispensada do PGR. E para o PCMSO, o Programa de Saúde? Tem dispensa também. A lógica é bem parecida. Essas mesmas empresas MEI e EPP de grau de risco 1 e 2 também podem ser dispensadas de elaborar o documento PCMSO se, além de não terem risco físico, químico e biológico, elas também não identificarem riscos ergonômicos. Mas os exames? O admissional, o periódico? Aí é que está o pulo do gato. Mesmo dispensada de ter o programa ou documento PCMSO, a empresa continua obrigada a fazer todos os exames médicos ocupacionais que a NR07 exige: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de risco, demissional e a emitir o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional para cada trabalhador. Ah, então é dispensa só do papel do programa, não dos exames em si. Exatamente. A saúde do trabalhador continua sendo monitorada pelos exames. É uma forma de equilibrar a simplificação para a pequena empresa com a proteção que não pode faltar. E vale a pena mencionar também uma tendência que está muito forte, que é a digitalização de tudo. A própria NR1 já aponta nesse sentido, dizendo que as informações de SST devem ser prestadas para o governo em formato digital, e ela permite que os documentos todos das NRs, PGR, inventário, plano de ação, ASO, tudo possam ser criados e guardados em meio digital. Isso facilita, imagino. É ir cada vez mais para o digital, o que pode agilizar a gestão e o acesso à informação para todo mundo. Excelente. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, a gestão de SST aqui no Brasil, que é guiada pelas NRs, evoluiu para um modelo bem mais completo com o GRO, que é esse processo contínuo, e o PGR, que é o plano de ação documentado. O foco agora é identificar, avaliar, controlar e ficar monitorando todos os riscos, incluindo essa nova e super importante ênfase nos fatores psicossociais que vêm da organização do trabalho. E tem regras bem específicas para documentação quando acontece acidente ou doença, CAT, PPP, e algumas simplificações pensadas para os pequenos negócios. É isso. Perfeito, resumiu muito bem. Acho que a grande mensagem que fica, o ponto central, é que encarar a segurança e saúde no trabalho de forma séria, de forma integrada, incluindo agora, sem sombra de dúvida, a saúde mental e o bem-estar psicossocial, não é gasto, sabe? É um investimento estratégico para o negócio. Investimento? Sim. Porque contribui para ter um ambiente mais seguro, mais saudável, mais produtivo e, no fim das contas, para a própria sustentabilidade da empresa a longo prazo. As NRs dão um mapa, o caminho das pedras, mas para a coisa funcionar de verdade depende do compromisso real de todo mundo dentro da organização, da diretoria ao chão de fábrica. Ótimo ponto para a gente ir fechando. E fica aqui uma provocação final, talvez. Agora que a legislação deixou tão claro o peso dos fatores psicossociais, como será que as organizações podem ir além de só cumprir a lei, de só ter o papel? Como elas podem realmente costurar a saúde psicológica na cultura da empresa? Boa reflexão. Talvez seja a hora de um olhar mais crítico sobre como os líderes atuam, sobre como a comunicação flui, sobre como as mudanças são feitas e até sobre como as tarefas são desenhadas no dia a dia. Pensar em como prevenir esses riscos lá na origem, sabe? E não só ficar gerenciando as consequências depois que o problema já apareceu. Fica aí a ideia para a gente pensar. Agradecemos a companhia nesta análise e até a nossa próxima exploração aprofundada.